Boa noite, caros alunos, tudo bem? Primeiramente, é um grande prazer estar novamente com vocês, tá certo? Mais nessa videoaula, com mais uma videoaula aqui, tá certo? Explicando porcentagens. Então, pessoal, olha, essa semana a gente vai dar continuidade às porcentagens, tá certo? O assunto de porcentagem. Só que essa semana, pessoal, a gente vai ver as porcentagens sucessivas, beleza? Então, pessoal, no primeiro momento, eu quero explicar algo novo para vocês, relacionado a porcentagens, que é chamado fator multiplicativo, como vocês estão vendo aqui, o fator multiplicativo. Esse fator multiplicativo, pessoal, infelizmente, é bom a gente ter em mente, né? Porque são uma pequena formulazinha, fórmula nunca é bom, né? Mas infelizmente a gente tem que tentar memorizá-las, certo? O fator multiplicativo, ele se divide em dois pontos. Ele pode ser um fator multiplicativo de desconto ou um fator multiplicativo de acréscimo, ok? Agora, sempre falando, pessoal, essa história de desconto ou acréscimo vai depender muito da ideia, viu? Pode ser uma subtração, uma soma, tudo isso você vai depender da ideia do problema. Se você vê que é uma questão que envolve algo que esteja descontando, que esteja subtraindo, você vai usar esse daqui, ó. Agora, se você vê que é algo que está adicionando ou está somando, vai depender muito da ideia do problema. Você usa essa daqui, ó, certo? Então vamos lá, pessoal. Como é que a gente encontra o fator multiplicativo de desconto? É muito fácil. Ó, o fator multiplicativo de desconto vai ser sempre 100%, que é o desconto máximo, menos X%. Ora, pessoal, quem vai ser X%? Esse X% vai ser a porcentagem que aparece lá no problema, tá certo? Ok? E já o acréscimo multiplicativo é o contrário. No desconto é com sinalzinho de menos. Já no acréscimo, como é uma ideia de adicionar, vai ser um sinalzinho de mais. Ou seja, vai ser 100% mais X%. Nesse caso aqui é o X%, ó, é a porcentagem que aparecer no problema. Tá bom? Então, para colocar em prática, minha gente, eu coloquei aqui um probleminha, tá certo? E você pode até se perguntar assim, professor, mas a gente respondeu problemas iguais lá naquele outro questionário que a gente fez na semana passada e a gente conseguiu, né, fazer pelo meio normal. Tranquilo, pessoal, ó. Se a gente fosse fazer pelo meio normal, que também é o correto, a gente ia fazer o quê? Vamos ler o probleminha. Um automóvel custava 40 mil reais à vista. Né? Ó, um automóvel custava 40 mil reais. À vista tem um desconto de 13%. Qual o valor desse automóvel? Tranquilo, pessoal. Essa continha aqui a gente já fez até na semana passada. A primeira coisa era encontrar os 13% de 40, não é isso? Encontrava os 13% de 40 e depois você subtraía 40 menos os 13% de 40, né? Que no caso seria um número. Aí você ia subtrair. Certo? Tranquilo, pessoal. A gente ia encontrar a resposta correta também. Agora, minha gente, se eu souber a ideia do fator multiplicativo, eu simplifico bastante os procedimentos para chegar na resposta correta. Por quê? Porque primeiro, ó, se eu fosse calcular daquela forma que a gente estava vendo na semana passada, eu primeiro tinha que usar a porcentagem para descobrir quem é 13% de 40, descobrir o valor. E depois eu ia fazer uma subtração, né? Dos 40 mil menos aquele valor que eu descobri, que corresponde aos 13% de 40. E pelo fator multiplicativo, pessoal, é muito fácil. Vamos lá. Vamos usar um fator multiplicativo. Olha só, ao ler o problema, eu já estou vendo o seguinte, ó, que à vista tem um desconto de 13%. Então, pessoal, eu posso usar muito bem o fator multiplicativo de desconto. Ó. Quem é o fator multiplicativo de desconto? 100% menos X%. Nesse caso aqui, o 100% é o valor máximo da porcentagem, menos o X%, que nesse caso aqui do probleminha é quanto? 13%. Ó. Então é só você subtrair. 100% menos 13% é quanto? 87%. Então, pessoal, esse valor que nós encontramos aqui é o nosso fator multiplicativo. Ele é que vai ser importante para a gente saber o valor
de quanto é que vai custar esse carro aqui com um desconto de 13%. Como é que a gente faz isso, pessoal? A primeira coisa é o seguinte, ó, sempre você começa pelo valor original do objeto, que é de quanto? Nesse caso aqui é 40 mil. Então você coloca 40 mil aqui, ó, e multiplica pela porcentagem que você encontrou no fator multiplicativo, que é de quanto? De 87%. Aí eu cheguei aqui nessa expressão. Então vamos lá, pessoal. Olha, a primeira coisa é o seguinte, é os 40 mil vezes 87%. Mas vocês estão lembrados que esse símbolo aqui quer dizer algo dividido por 100? Então quem é o algo que está sendo dividido por 100? É 87. Então 87 dividido por 100. 87%. Ok? Daqui, pessoal, olha só. Quando você tiver uma multiplicação assim, ó, entre um número e uma fração, você tem uma multiplicação aqui, ó. Quando você tiver uma multiplicação entre um número e uma fração, faça o seguinte, ó. Abaixo desse número aqui, sempre tem um escondido, né? A gente já viu isso. Abaixo de qualquer número, sempre tem um escondido, ó. Então aqui eu tenho duas frações, ó. Quando eu tiver duas frações, pessoal, vocês observem se dá para simplificar o número de cima de uma pelo número de baixo da outra, ó. Nesse caso aqui a gente já está vendo que dá para simplificar, ó. Cortar os zeros que são iguais, ó. 2 zeros iguais aqui e 2 zeros iguais aqui, ó. Então aqui eu já diminuo o meu número. Aqui, ao invés de ser 40 mil, ficou apenas quanto? 400. Aqui nesse caso aqui não era 100, ficou apenas quanto? 1. E agora, pessoal, vocês sabem que 400 dividido para 1 é a mesma coisa que 400, ó. Vezes 87 dividido para 1 é a mesma coisa que o quê? 87. Então, pessoal, olha, quando você fizer essa multiplicação aqui, ó, automaticamente você já vai chegar no valor do carro com desconto. E não precisa fazer aquela história de subtrair nada. Então aqui, ó, 400 vezes 87 é quanto? É só você multiplicar. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 4, 28. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 4, 32. Somando tudo isso aqui, ó, baixo 0, baixo 0, baixo 8. 2 mais 2, 4. Baixa o 3. Achamos o valor do carro, pessoal. 34.800. Esse é o valor que o carro vai ficar com um desconto de 13%. Só usando o fator multiplicativo, ó. O X da questão aqui é você usar o fator multiplicativo. Pessoal, por que eu estou ensinando o fator multiplicativo para vocês? Porque ele vai ser muito importante quando a gente estiver calculando porcentagens sucessivas, que pode ser descontos ou acréscimos sucessivos. Então, minha gente, ó, primeira coisa, quando você tiver um problema que tiver apenas uma porcentagem, está tranquilo, está suave. Você dá para aplicar esses conceitos que eu estou passando para vocês. Só, minha gente, que quando você tiver duas porcentagens no mesmo problema, já complica mais um pouco. Essa ideia de fator multiplicativo vai ser muito importante. Eu coloquei até um probleminha aqui para a gente ilustrar. Vejam só. Um certo produto sofreu duas desvalorizações. Uma de 10% e uma de 15%. Se esse produto custava inicialmente R$ 1.400, qual o valor do produto depois das desvalorizações? Lembrando, pessoal, que desvalorização é algo que ocorre em qualquer mercadoria a partir do tempo, né? Que você tem um tempo, aquele objeto vai se desvalorizando, ou seja, vai perdendo o seu valor inicial. Então, pessoal, já essa ideia, tá bom? Já esse pensamento já vai me dar uma ideia de quê? De subtração, né? Vai perdendo. Então, qual é o fator multiplicativo que eu tenho que utilizar aqui? O x% menos, ou melhor, o 100% menos o x%. E nesse caso aqui, pessoal, eu vou usar o 100% menos x% quantas vezes? Duas, porque esse objeto está se desvalorizando quantas vezes? Duas, ele teve duas desvalorizações. Ok, pessoal? Então, ó, a primeira desvalorização foi de quanto? Foi de 10%. Então, o objeto que custa 1.400, né? Sempre vou começar pelo valor
original do objeto, que é de quanto? 1.400, ó. Ele sofreu uma desvalorização. Pessoal, se ele sofreu uma desvalorização, então, ó, eu vou multiplicar, eu vou pegar os 1.400 e vou multiplicar por quem? Pelo fator multiplicativo, tá bom? De desconto, que é 100% menos quanto, pessoal? Menos o X%. Só que nesse caso aqui, ó, o X% da primeira desvalorização foi de quanto? Foi de 10%, né? Então é X% menos 10%. Certo, pessoal? Então, minha gente, ó, vamos lá. Então vai ser 1.400 vezes 100% menos 10% dá quanto? Dá 90%. Ok? Beleza, pessoal? E aqui, minha gente, a gente já sabe o seguinte. Que 90%, esse porcento é algo dividido por 100. Então vai ser 90 dividido por 100, não é isso? Então vai ficar o quê? 1.400 vezes 90 dividido por 100. Ok? Então, pessoal, olha, você pode fazer aqui algumas simplificaçõezinhas, ó. Como aqui eu tenho duas frações, ó, você aqui já sabe que tem um escondido, né? E como aqui tem uma multiplicação, ó, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso cortar esse zero aqui com esse zero, que é uma fração, e também posso cortar um zero aqui, já que essa multiplicação tá no meio desses dois números, eu posso cortar um zero aqui em cima com um zero aqui embaixo, ó, para facilitar aqui as minhas multiplicações. Então, ao invés de ter aqueles números altos, eu vou fazer o que? A multiplicação de quanto? Ó? Aqui restou 140 dividido por 1, que é quanto? 140. Certo? Vezes quem? Vezes 9 dividido por 1, que dá quanto? 9. Então, pessoal, olha, fazendo essa multiplicação aqui, eu vou ter o seguinte, ó. 140 vezes 9. Vamos multiplicar aqui desse lado aqui, ó. Vamos multiplicar aqui desse lado. 140 vezes 9. Certo? Ó, 9 vezes 0 dá 0. 9 vezes 4 dá 36. Ok? Vai 3. 9 vezes 1, 9. Com 3, 12. Então, pessoal, olha. Depois da primeira desvalorização, esse objeto passou a ter o valor de quanto? Ele passou a ter o valor de R$ 1.260. Ok? Ok, pessoal? Só que vejam bem. São descontos sucessíveis. Depois desse valor aí, pessoal, ele teve outro desconto. Teve outra desvalorização. De quanto? De 15%, ó. Certo? É agora, pessoal, que vem um X da questão, ó. Para você usar agora o fator multiplicativo, tá bom? Você vai usar o fator multiplicativo de desconto agora, né? Porque é uma desvalorização, não em cima mais dos 1.400, que foi o valor original dele. Porque o valor original dele teve a primeira desvalorização e o valor agora real dele é quanto? 1.260. Lembrando, pessoal, sempre use, tá bom? Os fatores multiplicativos nos valores reais. Ó, o valor real agora do objeto, de um certo produto, não é mais os 1.400, é quanto? É os 1.260. Ele teve a primeira desvalorização, que a gente usou o primeiro fator multiplicativo, e agora a gente vai usar o outro, mas em cima de quem? De 1.260. Então, ó, se houve uma desvalorização, vai ser esses 1.260 vezes, né? Sempre assim, ó, vezes o fator multiplicativo de desconto agora em cima de quem? Em cima de quem, pessoal? Em cima dos 15%. Certo? Em cima dos 15%. Nesse caso aqui, pessoal, vai ficar quanto? 1.260 vezes 100% menos 15% dá quanto, pessoal? 85%. Tá bom? 85%. Então aqui, pessoal, olha, como eu tenho uma multiplicação aqui, ó, desculpa esse sinalzinho sai, né? Porque é algo dividido por 100, então 85 dividido por 100. Então, pessoal, olha só.
Como esse sinalzinho aqui de multiplicação está entre uma fração e um número, então esse número aqui você pode dividir por 1, né? E você pode fazer algumas simplificações aqui, como cortar esse zero aqui com esse zero. Ó. Ah, professor, por que você não cortou os dois zeros? Porque aqui só tem um zero. Se eu tivesse um zero aqui, também dava para cortar um zero aqui com esse zero aqui, ó. Mas como não tem, a gente só corta um zero, certo? E aqui, minha gente, eu posso fazer o seguinte, ó. 85 e 10 também dá para ser simplificado, né? Por quanto, pessoal? Por 5, né? Por 5. Então eu sei, pessoal, que 85 dá para ser dividido por 5, ó. 85 dividido para 5. 8 para 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. Para chegar em 8, 3. Baixa-se o 5. 35 dividido para 5 dá quanto, pessoal? Dá 7. 7 vezes 5, 35. Para chegar em 35, nada, né? Então, eu posso simplificar, pessoal, olha, esse 85 e esse 10 por 5, ó. Que no caso aqui vai ficar assim, ó. Cortei os zeros, aqui vai ficar 126 sobre 1 vezes 85 para 5 dá 17. Sobre 10 dividido para 5 dá 2, né, ó. Ok? E ainda, pessoal, posso fazer uma simplificaçãozinha aqui ainda, ó. Esse 126, já que eu posso simplificar aqui e aqui, ó. Eu tô vendo que tanto 126 como 2 pode ser dividido por quanto? Por 2, né? Por 2 aqui, ó. 126 para 2 vai dar quanto, pessoal? Vai dar 58, né? Ou melhor, vai dar 60, vai dar 63, não é isso, pessoal? 126 para 2 dá 63. Então vou reescrever aqui, ó. 63 dividido para, quando eu dividi 126 para 2 deu 63 sobre 1 vezes 17, eu não fiz nada com ele. Simplifiquei o 2 aqui, ó, por 2 que dá 1 também, ó. Agora vai facilitar aqui muito aqui, ó, a minha multiplicação, porque eu tenho números muito altos e eu comecei a simplificar, cheguei aqui, ó. Mas se você quisesse fazer daqui já em diante, já dava certo também, vai dar a mesma coisa, tá certo, pessoal? Daqui, ó, se você já começasse a fazer a multiplicação, ó. 1260 vezes 85, dividir, no caso aqui seria 10, né, porque a gente só cortou um zero. Aí ficaria um valor aqui dividido por quanto? Por 10. Mas nesse caso aqui eu fui simplificando e cheguei aqui, ó, para melhorar na minha multiplicação. Agora, pessoal, é só multiplicar 63 vezes 17, ó. Se eu multiplicar 63 vezes 17, vai dar isso, ó. 7 vezes 3, 21, vai 2, certo? 6 vezes 6, 36. 7 vezes 6, 42. 42 com 2, 44, certo? 1 vezes 3, 3, né? Certo, pessoal? 1 vezes 6, 6. É só somar agora. Baixa 1, 4 com 3 dá 7. 4 com 6 dá 10. Então, pessoal, acabamos de descobrir o valor que o objeto vai ficar depois das duas desvalorizações sucessivas. Ou seja, dos dois descontos sucessivos. Ele vai se tornar quanto? Ele vai se tornar R$1.071. É o valor dele depois das desvalorizações sucessivas, ou seja, dos descontos sucessivos. Agora lembrando, pessoal, é de suma importância, foi de suma importância agora a gente usar os fatores multiplicativos, viu? Se eu não usar os fatores multiplicativos, eu não vou chegar na resposta, viu? Eu não vou conseguir chegar na resposta não, certo, pessoal? Eu tenho que usar os fatores multiplicativos, ok? Ficou aqui um pouco um em cima do outro, mas enfim, vocês, quando tiver o vídeo editado aqui, vocês voltam em um vídeo, tá bom? Vão acompanhando passo a passo que vai chegar lá. Nesse caso aqui foi dois descontos sucessivos, tá certo? Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês outro probleminha. Só que esse probleminha aqui vai ser um desconto e um acréscimo, tá certo?
Mas veja bem, como é que a gente vai fazer isso? Olha para cá. A primeira coisa, pessoal, é o seguinte. É você ler a questão. Ó, se um aparelho celular teve uma baixa no seu valor de 20% e depois um aumento no seu valor de 20%. E o valor inicial do celular era de R$ 1.600. De R$ 1.600. Qual é o novo valor do celular? Pessoal, está falando que o celular teve uma baixa e depois um aumento. Ó. Se é uma baixa e um aumento, então é algo que está subtraindo e algo que está somando, né? Sucessivamente. Só que a primeira baixa no valor do celular foi de quanto? De 20%. De 20%. Ó. E depois um aumento no seu valor de 20%. Então, foi uma baixa, um desconto, e depois um aumento, um acréscimo de 20%. Então, vamos calcular primeiro quanto é que foi, de quanto é que ficou o valor do celular depois da baixa, né? Então, vai ser o quê? O fator multiplicativo de desconto, né? Primeiramente, eu pego o valor do celular original, que foi de quanto? De 1.600. E vou multiplicar por quanto? Pelo fator multiplicativo de desconto, que vai ser o quê? 100% menos X%, que nesse caso aqui, ó, vai ser quanto? 20%, né? Que foi o primeiro, uma baixa, né? No caso, um desconto. Então aqui, pessoal, já sei o seguinte, ó, que vai ficar 1.600 multiplicado por quanto? Quanto é que é 100% menos 20%? 80%, né? Que nesse caso aqui, 80% é 80 sobre 100, ok? Como sempre aqui, pessoal, olha, 1.600 vezes 80 sobre 100. Eu tenho duas frações aqui, né, pessoal? Porque aqui eu tenho um escondido, ó. Então aqui eu posso fazer algumas simplificações, ó. A primeira simplificação é cortar esse zero com esse zero, ó. Certo? E vocês sabem também, pessoal, como tem uma multiplicaçãozinha aqui, ó. Eu posso cortar um zero daqui com um zero daqui, ó. Não é isso? No caso eu cortei esse primeiro zero, viu, pessoal? Esse segundo aqui continua. Então aqui, pessoal, ao invés de eu ter 1.600 vezes 80 sobre 100, agora me resta apenas o quê? 160 sobre 1 vezes 8 sobre 1, né? Porque eu cortei o zero aqui de cima. Ó. Então, pessoal, olha, 160 sobre 1 é a mesma coisa que 160 vezes 8 sobre 1 é a mesma coisa que 8, né? É só multiplicar aqui, ó. 160 vezes 8. 8 vezes 0 dá 0. 6 vezes 8, 3 vezes 8, 24. 6 vezes 8, 48, não é isso? Vai 4. 8 vezes 1, 8, não é isso? Com 4, 12. Então, pessoal, esse celular, depois da baixa de 20%, ele passou a se tornar quanto? Qual o valor dele agora? De R$ 1.280. Só que veja, ele teve uma baixa e depois teve um aumento, né? Só que como ele teve um aumento, pessoal, a ideia já é outra. O fator multiplicativo que eu vou usar é de desconto ou de acréscimo? De acréscimo. Então eu vou pegar esse camarada agora que é o meu valor real, ó. Sempre quando você for trabalhar com fatores multiplicativos e porcentagens sucessivas, é sempre no valor real, nunca no valor que já passou, ó. Nesse caso aqui dos 1.600, já passou o valor dele, agora está esse daqui, ó. Então agora eu vou multiplicar esse cara por quanto? Pelo fator multiplicativo de acréscimo. 100% mais 20%. Certo? Lembrando, pessoal, que aqui, ó, teve um desconto, depois um aumento, ó. Estou calculando um aumento, que no caso seria o acréscimo. Aí você vai fazer o que? Vai pegar 1.280, vai multiplicar, ó, 100% mais 20% já é o contrário, você está somando, né, pessoal? Aqui você estava subtraindo, ó. Aqui você está somando, ó. Então, 100% mais 20% dá quanto? Dá 120%. E no caso, 120% é a mesma coisa que 120 dividido para 100. Ok, minha gente? Tomar cuidado com isso, certo? 120% é a mesma coisa que aquele 120 dividido por 100. Como aqui, ó, tem uma fraçãozinha aqui, ó. Aqui tem um escondido, né? Eu já posso fazer algumas simplificações, como sempre. Cortar esse zero com esse zero, ó.
Como aqui é uma multiplicação, esse zero aqui eu posso cortar com esse, ó. Certo? E agora, ao invés de eu ter 1280, eu só tenho que agora 128, né? 128 sobre 1 vezes 12 sobre 1. Ok? Então agora ficou fácil, né, pessoal? Agora ficou facinho. Facinho demais. Agora, ó, 128 sobre 1 é a mesma coisa que 128. Vezes 12 sobre 1 é a mesma coisa que 12, né? Você multiplicando aqui, ó, você vai descobrir o novo valor do celular. Ou melhor, de um aparelho celular, no caso, né? 2 vezes 8, 16, faz 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. 2 vezes 1, 2, não é isso? Agora vem com a parcela do 1 agora, ó. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Agora é só somar e correr para o abraço, né, pessoal? Baixa o 6. 8 com 5 dá 13, vai 1. 2 mais 2 dá 4, com 1, 5. Certo? Esse 1 não está somando com ninguém, você baixa, não é isso? E aí, pessoal, você tem agora o valor do celular depois do desconto, ou seja, depois da baixa e depois do aumento sucessivo de 20% no caso, né? Então, o valor do celular agora, depois do desconto e depois do acréscimo, do aumento, ele vai ficar quanto? R$ 1.536, ok? Muito cuidado, pessoal, com essa historinha de porcentagens sucessivas, porque o fator multiplicativo vai ser muito importante, certo? Eu espero ter ajudado vocês nessa atividade. Um grande abraço, pessoal. Bons estudos e êxito nas atividades. Tchau.